nasceu no Paraná, Palmas, 1968. Ele é filho de Darcy Martins Carneiro e de mãe Erondina Ramos. Ele tem 5 irmãos. Ele é pai de 3 filhos. Eduardo, 16 anos, Bárbara, 14 e Pedro Paulo, 18 dias de vida. Casado com Daiane, ele é radialista, comunicador, religião luterano, torcedor do Grêmio porto-alegrense, campeão gaúcho, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial e também campeão da 2ª divisão do futebol brasileiro da Série B. Comida preferida, um bom churrasco, bebida, muito suco de laranja. Hobby, casa, família e detesta a falsidade. E música, todas. É o nosso estimado Darcy Martins Carneiro Júnior. O Darcy da Rádio Mirador, o nosso estimado parceiro dos bons de bola, desse escrete maravilhoso, comandado pelo nosso Lorival Goulart. E Rádio Mirador, Darcy Júnior, isso tudo é um contexto que diz muito, marca muito pelo tempo já que você está em Rio do Sul e pela história que você tem na nossa comunidade e principalmente no meio esportivo, amador, profissional e no seu programa de domingo de manhã, Rádio Mirador, a partir das 8h30, o povo está ligado na 540. Obrigado por ter vindo, estimado Darcy Júnior. Eu que agradeço pelo convite, né, e há bastante tempo você tinha feito esse convite para mim, não fechava as datas, mas hoje estamos aí à sua disposição. Estimado, um pouquinho da sua história. Quantos anos você está em Rio do Sul? Como é que você veio? Vamos falar um pouquinho da história do Darcy Júnior. Pois é, estimado. Eu comecei no rádio no Paraná, né? Eu trabalhei dos 17 anos até os 27 anos, eu era músico. Músico? Era vocalista de banda. Mas não tinha nada a ver com rádio? Não tinha nada a ver com rádio, né? Eu, até então, até completar aí os meus 17 anos, eu trabalhei como carregador de mala, porteiro de hotel, né? E lá eu conheci um parceiro que tocava teclado e tal, né? Convidou para mim ensaiar, levava jeito e aí até que surgiu o convite para mim ir trabalhar com banda. Fiquei 10 anos na estrada, né? Até que surgiu a oportunidade de... Eu tinha vontade de começar no rádio, né? Mas até então não tinha uma oportunidade, né? E na época lá no Paraná... Em Palmas, isso? Não, em Mangueirinha, no Paraná. Mangueirinha. Mangueirinha é o quê? É uma cidade que fica a 80 quilômetros de Pato Branco. De Pato Branco. É o sudoeste do Paraná. Em Mangueirinha surgiu essa oportunidade, então, para mim fazer pista, né? Souza Filho, um grande narrador esportivo, que hoje ele está na Rádio Aparecida. Ele viu que eu dava certo, quem sabe, e eu queria começar também, me convidou. Isso fazer pista era no esporte? Fazer pista no esporte. No futebol? No futsal. Futsal, né? Eu aceitei o desafio, então, né? Comecei. Em 3 meses que eu estava na emissora, né, aí já tinha ganhado um pouquinho de experiência, né? O que era narrador, né, que era o Souza Filho, ele se transferiu para São Paulo, para a Rádio Aparecida. O diretor chegou, falou, olha, nós vamos te testar. Se você der certo, nós não vamos contratar outro narrador. Começo não foi fácil, é bem verdade, né? Mas foi indo, devagarinho, fui pegando jeito, escutando muito rádio, ouvindo muitos mais experientes, né? E na Rádio Araucária, em Mangueirinha, onde eu comecei a minha carreira como radialista, eu fiquei por 5 anos. E aí, na verdade, você fixou-se na narração? Narração esportiva. Esportiva. Narração esportiva, daí aprendi a fazer outras modalidades, como futebol de campo, vôlei, né? Desses 5 anos que eu fiquei na Rádio Araucária, eu recebi um convite para mim trabalhar na Rádio Cidade em Pato Branco. Que já era uma cidade bem maior. Uma cidade com 96 mil habitantes hoje, né? Lá também eu fiquei um período aí de aproximadamente uns 3 anos e meio. Quando então eu resolvi sair da região, né, para mim alçar voos também. Eu tinha vontade de crescer na vida profissional, dentro do rádio, né?
E me transferi então para Joaçaba, para a Rádio Catarinense, onde o Nelson Paulo está lá hoje há 26 anos, é diretor da rádio também lá, a Rádio Catarinense, uma grande empresa. Nos contratou. Como radialista? Como radialista, já vim com... Comunicador ainda não na época? Já também como comunicador. Cheguei ali já fazendo um programa diário, né? Trabalhava já também na área do jornalismo e também narrando futebol, né? Então, esse foi o começo, então, uma escadinha para mim subir na carreira profissional. E como é que você veio cair em Rio do Sul, ou pousar em Rio do Sul, enfim, como é que foi isso? É uma história assim, bem interessante, Neri. Eu fiz uma viagem aqui para a região e falava-se muito em Rádio Mirador. É uma referência em nível de estado. E era uma sexta-feira, eu passei aqui para mim conhecer a Rádio Mirador. Curiosidade. Curiosidade. E na época, ainda a Rádio Mirador estava passando por aquela transformação de reforma e tal. A secretária me levou diretamente para conversar com o Hélio Floriano, né? Mas eu cheguei para conhecer a empresa, né, a emissora. E ali, conversando, o Hélio Floriano falou, como eu estou conversando com você aqui, me perguntou se eu não tinha interesse, né? Que na época eles estavam precisando de um profissional, né, que talvez eu fizesse o que era necessário e tal, e pediu para que eu encaminhasse um currículo. Encaminhei na segunda-feira, na quinta-feira eles acabaram me ligando, aceitando a proposta. Hélio Floriano, mais uma vez eu agradeço, porque ele foi o mentor da situação. Foi né? o padrinho, vamos dizer o padrinho, assim. Né? E que tudo por acaso. E me colocou frente a frente com a dona Yolanda, para assim, aí eu e ela conversar e entrarmos num acordo. E quanto tempo depois desse namoro com o Hélio, vamos dizer assim, no bom sentido, e com a dona Yolanda para fechar todos os acordos, quanto tempo já dura esse casamento, então, com a Rádio Mirador? Rádio Mirador hoje faz parte da minha vida profissional no rádio. Agora, dia 13 de março de 2014, vai fazer 8 anos. 8 anos você está em Rio do Sul. 8 anos em Rio do Sul. A sua chegada pintou alguma proposta para você sair, assim, logo depois, e você sentiu que o momento não era? Como é que é? Porque sempre pinta alguma coisa. Hoje eu tenho a Rádio Mirador assim como minha segunda casa. Tenho um carinho muito grande pela empresa, gosto muito do que eu faço, uma adaptação muito boa dentro da empresa. Eu tive 2 propostas para mim sair da Rádio Mirador, né? E, analisando bem, eu optei por ficar e hoje me sinto muito bem. Acho que acertei, não tenho certeza, acertei, né? Porque tanto a dona Yolanda quanto a dona Regiane, o Renê, o seu Rubens também, assim, a gente tem um respaldo muito grande e uma relação muito boa também. E a equipe? Porque isso tudo, quem comanda, é importante a gente ter o respaldo, é importante a gente ter a simpatia. Além da capacidade profissional da pessoa, do cidadão, ou do profissional. Mas tem também a equipe. Porque quando você não está familiarizado com a equipe, é difícil você ficar num grupo, isso é que nem num time de futebol. Se eu não estou bem familiarizado, você acaba pedindo para sair. Como é que é essa equipe dos bons de bola, então? Não só dos bons de bola, porque você também tem um programa, domingo de manhã, de comunicação, de ouvinte, música, aquela coisa. Mas principalmente o foco forte de você foi os bons de bola. Foi a equipe comandada pelo Lorival Goulart. Eu fui contratado para fazer esporte. Né? Eu vim para fazer esporte. Eu vim para apresentar um programa diário de esportes e também para, na época, eu não cheguei como narrador aqui. Né? Você não veio como narrador? Não, eu vim para fazer pista, eu vim para apresentar um programa diário de esportes. Né? Com o tempo, o Lorival foi conhecendo o meu trabalho. O Lorival até hoje é o nosso comandante da equipe dos bons de bola. Ele, vamos dar uma oportunidade para o guri. Né? E aí eu comecei a narrar também, né? Aí veio o convívio. Hoje também eu posso dizer que eu tenho uma relação assim bastante aberta, boa com todos os profissionais da equipe dos bons de bola. Você é prova disso, viaja com a gente, né? Nós somos uma família, porque ali tem que ter um bom entendimento. Tem que ter um bom entendimento. E dentro dessa família também tem as desavenças, os né? arranca-rabos, mas no bom exatamente, sentido, que no tem bom que corrigir sentido, dentro do tem profissionalismo. Que se respeitar, né? Dentro do profissionalismo, né? Então nós temos assim, uma relação bem bacana, né? Trabalhamos aí
cobrindo o futebol amador, o campeonato brasileiro que é de voleibol, que é a Superliga, né? O futsal, torneio de verão, torneio do né? Brejeiros. Exatamente, o Atlético com o futebol profissional e entre outras modalidades também, né? Me sinto bem dentro da equipe, me sinto à vontade. O Lorival Goulart nos dá esse respaldo para a gente ter vontade e liberdade para trabalhar. Você faz o teu trabalho, né? Hoje a equipe de esportes é você, Hoje, Hélio Floriano? Como narradora. Eu, o Lorival e o Hélio. O Hélio, né? narrador. Exatamente. Aí tem Rogério Fernandes. Rogério Fernandes, o Ciro Sala, Patrícia Fichter, né? O nosso técnico responsável é o Marlon Almeida, que é um profissional que está há muitos anos na empresa, e a gente não sobrecarrega a responsabilidade, ele carrega com ele a responsabilidade. Tem um conhecimento enorme, você não precisa se preocupar quanto a isso, né? E depois nós temos a nossa retaguarda, né? Que nós não podemos esquecer. Não, né? a retaguarda é fundamental. Que se eu não tiver a retaguarda, eu estou morto. Né? O Dinho Fernandes, né? Que é um profissional muito competente, o Danielzinho também, e o Bruno Anderson. É uma equipe, realmente, a gente conhece todos. A gente conhece muita história da Rádio Mirador. E a Mirador sempre priorizou muito isso. Desde a época que o seu Osni ainda vivia no nosso meio, hoje está lá em cima naquele cantinho maravilhoso, com certeza o é. Mas ele primava muito por isso. Capacidade do profissional que também não aprontasse, porque também tem profissionais que passam e aprontam na cidade e que daqui a pouco não servem mais para a empresa. Neri, isso é uma coisa normal hoje, e que às vezes ocorre. Hoje o profissional que quer entrar no meio da comunicação e levar empurrando com a barriga não vai a lugar nenhum. Se você não fizer um trabalho com seriedade, com respeito ao ouvinte, com respeito à empresa, você não vai chegar a lugar nenhum. E o patrocinador. O patrocinador, esse é o mais importante, valorizar o patrocinador, né? Ele tem que ter esse respaldo, olha, com muita clareza também. Porque o cara ele não bota o dinheiro só para estar ajudando o programa X, o programa do Lorival, ou o programa do Hélio, ou do Darcy, enfim, sei lá, ou do Cícero Luiz. Ele bota o dinheiro porque ele quer o retorno desse dinheiro que ele bota ali, que é um investimento. Ele está botando o retorno, ele quer o retorno da publicidade, do marketing, para ele ter resultados na sua empresa, nas suas divulgações, nos seus negócios. Então, o patrocinador, o ouvinte é importantíssimo. Mas o patrocinador é que dá um sustentáculo financeiro para manter a empresa, para pagar os profissionais. E a Rádio Mirador, ela tem, assim, essa credibilidade. O comunicador é a credibilidade que a Mirador tem hoje de ter tanto apoio nessa questão publicidade comercial. Né? Estimado, nós vamos ao nosso intervalo. E eu gostaria que depois do intervalo vamos comentar um pouquinho sobre o ouvinte, as pessoas que ligam para o programa, principalmente o programa também de domingo de manhã, que você tem uma audiência muito grande, para depois nós irmos ao futebol, ao esporte e mais um pouquinho do seu particular. A sua vida, a sua carreira, hoje com filho com 18 dias, o Pedro Paulo, o PP, vamos falar um pouco do Grêmio, um pouco do Atlético, um pouco dos campeonatos amador, profissional, depois do nosso retorno.